Então, qual que é o papel do CBiogás? É também apoiar que esses negócios aconteçam, é dar segurança para esses negócios acontecerem. A gente tem muitos fornecedores dentro do mercado de biogás que eles apresentam orçamentos, mas quem está tomando a decisão de contratar não sabe como tomar a decisão. Então, a gente entra nesse aspecto, ajudando ao melhor arranjo técnico e também ao melhor modelo de negócio para aquela ocasião. E aí a gente tem um cardápio de serviços que permite que a gente faça isso. E aí a gente se desenvolveu não exatamente como uma associação, mas sim como um clube de negócios. É por isso que nós lançamos um produto que a Dr. Biogás, inclusive, faz parte, que chama Biogás Clube, que é um clube de negócios. Há uma inspiração em um conjunto de ações aí que já aconteceram no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, mas o objetivo é que a gente crie um conjunto de empresas que se fortaleçam mutuamente, às vezes elas também competem, é natural, mas que fortaleçam um setor de desenvolvimento dos negócios, entre elas e do próprio CBiogás, que fortaleçam as oportunidades. Veja que pode chegar uma oportunidade no CBiogás de alavancar um projeto, um foco num negócio específico e que o CBiogás não tem a capacidade sozinho de fazê-lo. Por que não tem a capacidade? Porque não é uma instituição com fins lucrativos. Então nós nos associamos nesse clube de negócio para que a gente construa oportunidades e os negócios aconteçam cada vez mais. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Dr. Biogás Podcast. E hoje eu tenho um convidado mais que especial aqui, um mentor da minha vida profissional e da minha vida empresarial, um cara que me deu os primeiros conselhos no Dr. Biogás lá no final de 2021 e deu alguns empurrãozinhos aí para que a gente começasse esse projeto definitivamente e tenho muito a agradecer a ele. Tenho aqui comigo hoje Rafael Gonzalez, diretor-presidente do CBiogás. Rafael, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Eu agradeço muito o seu convite. É uma satisfação, uma alegria também poder contribuir um pouco mais nessa tua visão estratégica, nessa visão empresarial da Doutor Biogás e contribuir com todo mundo aí que vai nos escutar. Tenho certeza que é uma audiência boa, muito qualificada também. Então, estou total disposição aqui para a gente poder bater um papo. É bem isso, cara, é bater um papo. Preferiria que fosse pessoalmente num churrasco, alguma coisa nesse sentido, mas como a gente está um pouquinho distante, vamos fazer ele virtual mesmo. Rafa, para quem eventualmente não te conhece ou só te conhece da posição do diretor-presidente do CBiogás, ou te viu Sim. num evento, alguma coisa nesse sentido, eu sei que o Rafael é um engenheiro ambiental, assim como eu, formado na mesma faculdade, inclusive, mas conta um pouquinho qual que foi o teu momento biogás nessa tua jornada profissional, Rafa? Primeiro, é muito bacana poder contar isso, Ricardo, porque a realidade da minha carreira no biogás ela não foi instantânea quando eu me joguei nas energias renováveis, né? Eu primeiro trabalhei mais na parte hidrelétrica até do que na parte de biogás. Isso porque sou engenheiro ambiental, me formei em Foz do Iguaçu, no Paraná. Tive a oportunidade de trabalhar em várias ações ambientais na região da fronteira de Foz do Iguaçu. Temos ali as cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu, trabalhei ali um tempo. Mas especialmente tive uma oportunidade muito grande de construir minha carreira, e aí que fui começando a me deparar com biogás no Parque Tecnológico de Itaipu, né? Tive a oportunidade de entrar como estagiário e fui crescendo e trabalhei muito nessa época a parte de geoprocessamento, processamento de dados geográficos, a parte de sensoriamento territorial, uso de imagem de satélite, todo esse universo que a gente chama de geoprocessamento. Também tive a oportunidade de fazer muitos mapeamentos em várias regiões do país, até fora do país. Tive oportunidade de trabalhar fora do país, até em ajuda humanitária. Não sei se você sabia disso, mas tive a Essa eu não sabia oportunidade de não, cara. trabalhar, Curioso. tive a oportunidade de trabalhar numa ajuda humanitária de recuperação de infraestrutura do Haiti, quando teve um terremoto lá, tudo com dados geográficos, né? Então foi o início da minha carreira aí no ambiente da engenharia. Uma das atividades que eu desenvolvia nessa época era mapear aonde estão as granjas e produções, tanto da suinocultura, bovinocultura de leite, de corte também, a avicultura, aterros sanitários,
enfim, tudo que tinha algum tipo de resíduo ou dejeto que pudesse impactar o meio ambiente de alguma forma. E nesse momento eu comecei a olhar não exatamente o biogás, e isso que é curioso, eu olhava sob a ótica de cuidado ambiental, né? Aquilo que poderia gerar algum tipo de impacto. E aí, com o tempo e com os incentivos que eu tive também muito forte com a Itaipu Nacional, que ajudou a criar o SEI Biogás, inclusive, do qual eu represento hoje, mas na época ainda não existia o SEI Biogás, então existiam algumas atividades ligadas a programas ambientais, e nesses programas ambientais aí, de atuação da usina hidrelétrica de Itaipu e também do Parque Tecnológico Itaipu, entre outras empresas, a gente passou a olhar o biogás como uma oportunidade de tratar esse tipo de resíduo, né? Então, isso foi o meu início. Por isso eu digo, não foi por uma direta atuação no biogás, ela foi pelo paralelo, porque eu estava cuidando do reservatório, na verdade, da parte de água da hidrelétrica. E aí, com isso, é que eu me deparei com a situação do biogás, já que a gente tem uma grande oportunidade de transformar esses resíduos, né? Então, foi por aí que começou a minha história com biogás. Um ponto também bem legal que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho acho que foi 2009, se não me engano, já há algum tempo, foi ter uma visita, uma viagem à Itália, inclusive com um colega nosso, Felipe Marques, que hoje é diretor de desenvolvimento tecnológico do Sei Biogás. Sim. Tivemos a oportunidade de visitar algumas iniciativas de biogás na Itália em 2009. E aí, com isso, também se deu. Começamos a trabalhar a parte de rede de gás, gasodutos, enfim, um pouco do que a gente trabalha hoje, mas naquela época ainda tentando entender o que era isso, né? Então, vem por aí o meu início de trabalho com biogás. Bom, você teve na história do biogás dentro do movimento Itaipu, né? Eu tenho comentado aqui nas gravações que a gente faz, nos podcasts, basicamente a segunda onda de biogás do Brasil, né? E você já comentou agora com a gente que um dos fatores motivadores, e poucas pessoas sabem disso, da Itaipu investir em biogás era por qualidade da água do reservatório, que implica na manutenção das turbinas Sem dúvida. e assim, consequentemente, né? Conta um pouquinho como é que é esse negócio de um projeto de biogás da Itaipu vir um laboratório e de repente é uma spin-off e o Sei Biogás. Porque você, melhor do que ninguém, e algumas pessoas já passaram aqui e contaram essa história, sabe ela. Então, queria ouvir ela de você. Não, com certeza. Tive desde o início nesse processo. Eu não estou aqui fazendo propaganda das empresas, né? Mas é muito importante relembrar o que elas fizeram pelo biogás no nosso país. E a Itaipu, se você pegar, a Itaipu criou o CEI Biogás. Ela foi a empresa que foi âncora para criar o CEI Biogás. Hoje o CEI Biogás conta com 48 empresas parceiras, né? Mas na época a Itaipu foi âncora para isso. Ela também foi âncora para criar a Abiogás. E não sei se Que, todos sabem isso. que poucas pessoas sabem disso. A primeira aliás, a ata de constituição da Abiogás constava um ex-diretor de Itaipu, né? Veja que coisa interessante. Diria que preciso fazer referência também a uma pessoa chamada Cícero Blay, que muitos conhecem. Hoje é um empreendedor, mas ele também foi o primeiro presidente do CEI Biogás, primeiro presidente da Abiogás, e foi uma pessoa absolutamente importante para criar esse mercado que a gente vive hoje, né? E lá nessa época, a Itaipu criou uma superintendência de energias renováveis. Eu estou falando em 2006, aproximadamente. Essa superintendência foi criada para poder trabalhar as estratégias de energias renováveis da usina, e uma das estratégias era biogás. Então, criou-se um núcleo de conhecimento, pessoas, profissionais, muitos deles, eu diria que praticamente todos eles que estavam naquela época, técnicos pelo menos, trabalham hoje ou em empresas ou no próprio C Biogás, mas muitos em empresas hoje de biogás no país. Até fora do país, aliás. E criou-se um núcleo, pessoas que começaram a trabalhar o conhecimento da área de biogás. Eu brinco dizendo, né? Eu falei que o início da minha carreira foi na área de geoprocessamento, e eu sou de uma época, apesar de não ser tão velho, né? Mas sou de uma época que nem o Google Earth funcionava nessa ótica do geoprocessamento. Sim. Então, hoje em dia,
a gente não consegue pensar em olhar nada sem mapa, né? E nessa época no biogás a tecnologia não existia. Eu cheguei a ver, Ricardo, motor de Santana, de carro, veículo convertido Uhum. para gás, né? Obviamente nada muito assim industrial, algo muito amador na época, mas era o que se tinha, convertido a gás para gerar energia elétrica, né? Então, eu acompanhei bastante esse crescimento. Então, esse núcleo foi criado dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, que é uma entidade, uma fundação que a Itaipu mantém, e isso virou uma spin-off em 2013. Então, a gente está completando agora 10 anos de existência, o CNPJ do CBiogás, mas virou uma spin-off desse parque tecnológico, da própria Itaipu, nesse conhecimento, nesse know-how em biogás. E aí tivemos um desenho. É importante destacar que o CBiogás não foi criado do nada, ele foi criado a partir de um plano de negócios. Então existe até hoje. E isso que eu ia te perguntar, Rafa, o que motivou a criação do CI Biogás? Acho que o ponto principal da motivação do CBiogás ser criado é que houve uma percepção da oportunidade de ter uma entidade que tratasse desse tema de forma técnica, científica, até diria naquela época. Hoje em dia não tanto científica, mas naquela época um pouco mais técnica e científica, e também para mostrar que dava certo. Então a gente precisava ter ações que funcionavam, que pudesse funcionar. E com isso ter a capacidade de poder mostrar, ó, funciona, dá certo. Porque os brasileiros, não só brasileiros, mas os latinos de forma geral, têm essa percepção, né? Tem que ver para crer. E aí com isso foi criada o CBiogás para poder mostrar que funciona. Quando eu digo mostrar que funciona, é executar projetos patrocinados por algumas empresas, dentre elas Itaipu, que permitisse mostrar, ó, funciona. Isso aqui tecnicamente funciona. Naquela época, Ricardo, a gente não estava nem falando ainda da parte de viabilidade econômica, nem se sabia ainda, não tinha nem regulação para poder vender energia elétrica, comercializar, não, o GD não existia, Uhum. biometano então estava muito mais longe, né? Então sabia muito para troca de combustível, por exemplo, como lenha, substituição de caldeira, já existia caldeiras a gás, então amendoinarias, por exemplo, passaram a utilizar o biogás para substituição de caldeira, né? Mas a estratégia inicial foi essa, foi poder criar uma instituição que tivesse um domínio de conhecimento capaz de demonstrar ao mundo, ao mercado de forma geral, que funciona, né? Então, esse foi o início. E a Itaipu foi bem importante para isso, mas tiveram outras diversas empresas que também foram âncoras para essa ação ocorrer. Dentre elas, a Eletrobras, é importante destacar isso, e também a Unido, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, porque a Unido tem uma, uma área da Unido que cuida da parte de energia, e eles têm um Fórum Mundial de Energia, que é absolutamente reconhecido no mundo todo, e esse Fórum Mundial ele foi criado, a partir desse Fórum Mundial foi criado a intenção de criar o CEI Biogás. E aí em 2012, na Rio Mais 20, no Rio de Janeiro, eu estava presente no ato, inclusive, foi feita a assinatura da criação do CEI Biogás, mas no sentido de ter um plano de negócios. Aí foi criado um plano de negócios, em 2013 foi criado o CNPJ do CBiogás a partir desse plano de negócio. E esse plano de negócios é uma bíblia para mim, viu? Eu sigo até hoje ela, embora, claro, tenha atualizações, 10 anos depois muita coisa aconteceu, mas é uma bíblia, por isso é importante ter a estratégia do negócio desenhada e apresentada de forma muito clara, né? Show, show. Você está falando bastante de validação técnica. A gente olha para essa questão do motor da Santana, me chamou bastante atenção. É isso, né? Provar que é possível gerar energia a partir do biogás. E algo que eu gosto bastante de perguntar para quem passa por aqui, Rafa, e tem tamanha experiência quanto você, quais eram os desafios daquele momento? Momento de surgimento do CI Biogás, momento de provar para a sociedade que o CI Biogás não, que o biogás era tecnicamente viável, enfim, comenta um pouquinho desses desafios que te marcaram naquele momento. Olha, eu acho que o principal desafio, e ele ainda existe, tá, Ricardo? Ele era da época, mas o mercado cresceu muito.
Ao mesmo tempo, as pessoas também passaram a olhar hoje de outra forma. Mas eu sempre brinco que a gente às vezes catequiza o pessoal, sabe? A gente precisa ir lá mostrar que o biogás não é um bicho de sete cabeças, tem sua complexidade e tudo mais, seus desafios, suas dificuldades, mas tem possibilidade de produzir. Então, esse desafio de catequizar, que eu brinco dessa forma, mas principalmente de mostrar que funciona, que tem cases reais de sucesso, etc., ele era um desafio bastante presente. Do ponto de vista técnico e tecnológico, existiam desafios de equipamentos, não tínhamos equipamentos. Estamos falando aí de biodigestor, de gerador, tubulação, válvulas, equipamentos que hoje para nós é basicamente ligar para alguém e falar, cara, você me entrega amanhã? Não tinha, né? E a gente não está falando de tanto tempo Uhum. atrás, então, estamos falando de 13, 14 anos atrás, que é bastante tempo, mas ao mesmo tempo não, para um desenvolvimento de tecnologia não é um absurdo, né? Então, na prática, a gente tinha um desafio muito grande de equipamentos. Os equipamentos não tinha a gente não tinha facilidade de acesso. Teve um outro desafio que era, para mim, é muito marcante. Embora o CBiogás tenha sido criado em 2013, o nosso laboratório ele foi criado um pouco antes, em 2010. E esse laboratório ele já tinha referências, né? Quando a gente olhava para fazer cálculo de engenharia, as referências de produção elas estavam concentradas na Europa. E eu sempre faço um trocadilho aqui, não é bem um trocadilho, mas uma reflexão sobre o que acontece na Europa, né? A Europa, no suinocultor, por exemplo, então vamos dizer assim que as referências mundiais indicavam que o dejeto da suinocultura produzia biogás e que estava concentrado em 6% de sólidos dentro do dejeto, que é aquilo que nos interessa para produzir biogás. Só que na realidade, lá na Europa, uma suinocultura tem hidrômetro, tem controle da água, porque eles têm escassez também, né? A gente não vive tanto isso aqui. E com isso, veja que loucura, a gente não tem tanta escassez, então, na realidade, a granja ela é limpa mais vezes, utiliza mais água no processo e com isso dilui mais os sólidos. Tem E gestão aí, lá, né? Tinha gestão. exatamente, Está melhorando bastante no Brasil, mas a gestão lá é mais rígida. exato, ela é mais rígida, mas ela também não é só pela regra, né? É também pela escassez. Então, quando a gente faz esse cálculo para o Brasil, a gente está falando de 2 ou 3% versus 6% que estava na literatura ou na visão de projetos de engenharia na Europa. E aí a gente está falando de 50% de diferença. E se você transferir, que não é bem linear isso, mas se você transferir isso para o payback da planta, cara, a gente errou em 50% o resultado. Aí, esse desafio da informação, que hoje a gente também tem muito mais fácil, ele era muito mais presente, né? Então, eu diria que a gente tinha um desafio de convencimento, desafio tecnológico, de equipamento, e também um desafio de informação que tivesse capacidade de suprir o desenho dos projetos de engenharia, né? Quanto coloca no biodigestor, qual o tamanho do biodigestor, detalhes básicos hoje da engenharia que ainda tem dúvidas nas pessoas, mas que já tem muita empresa hoje que tem capacidade de fazer, né? A engenharia evoluiu também nesse sentido. Então, eu diria que são esses. E, claro, nessa época também não tinha regulação nenhuma. A gente não tinha GD, não tinha o mercado, não tinha capacidade de conectar uma geração elétrica, biometano, então nem se falava nisso, né? Me lembro que os primeiros projetos com rede de gás dedicada, houve até dificuldade de compreensão das concessionárias de gás para elas entenderem que o biometano era algo similar ao gás natural. Isso só veio depois com a regulação já em 2015, né? Então, bastante tempo depois. Isso é fato, cara. A gente se espelhava muito no. Se espelhava, não, se inspirava muito no que tinha na Europa, porque, primeiro, a gente não tinha conteúdo técnico no Brasil. Hoje, pô, se for contar, aí tem mais de 100 publicações em língua portuguesa de tudo quanto é tipo de Exato. biodigestor e solução, quantidade de fornecedor limitado, é bem o que você está falando. É engraçado esse lance que você comentou sobre o biogás canalizado, né? O Itaipu botou dois projetos no chão, né? Quer dizer, um diretamente, outro indiretamente, o Exato. projeto Juricaba.
E isso aqui eu acho que é um bom exemplo, Rafa, de você falar sobre esse aspecto de validação técnica e depois de validação de modelo de negócio, porque a gente vê o Ajuricaba, num primeiro momento, validando tecnicamente que é possível transportar e depois entre rios, mostrando que é sustentável você trabalhar com transporte de biogás e promover essa economia circular, né? Esse é um pouco já do papel do Sei Biogás também nesse ambiente de mercado, né? Que também vem se. Eu vou falar um pouco sobre isso em algum momento, mas o papel do Sei Biogás vem se modificando ao longo do tempo, porque o mercado é dinâmico, é natural que a gente modifique também. Mas é interessante ver que algumas tecnologias, e só um parênteses, a gente vai vivenciar isso na era do hidrogênio agora. O hidrogênio vai viver exatamente isso. A gente não tem hoje nada que demonstre toda a estruturação técnica, tecnológica do hidrogênio funcionando. Sim, tem iniciativas isoladas, como tinha também do biogás, mas assim, vou comprar, como funciona, quanto custa, ainda tem dificuldades, né? E isso vai um tempo para se desenvolver. Mas eu diria que, diferente daquele momento do biogás, onde a gente estava um passo atrás do mundo, hoje no hidrogênio a gente está tendo uma discussão quase, se não lado a lado com o mundo, né, de desenvolvimento tecnológico, de uso de hidrogênio, do que a gente estava naquele momento de biogás, certo? Sim, naquele momento de biogás a gente estava muito para trás. A gente hoje tem uma equiparação muito maior, mas tem um ponto muito importante, que daí a gente pode até falar um pouquinho mais, para não misturar um pouco, mas eu entendo que o hidrogênio, a gente precisa olhar o hidrogênio com um olhar de industrialização do país. O olhar que a gente tem só de exportação da molécula, ele é importante, é necessário e vai acontecer como negócio, é natural que aconteça, mas a gente também, ao invés de exportar a molécula, a gente pode exportar aço verde, né? Então, a gente tem essa modularidade dentro do Brasil que é muito bacana, assim. Tem as duas possibilidades de negócio. Mas olhando o biogás, né, nesse aspecto daquela época, a gente tinha uma limitação ainda grande sobre as condições de testar a tecnologia. Então, eu dou um exemplo do compressor. O compressor ele era para o gás natural. Aí, de repente, vamos pôr biogás, mas o biogás tem contaminantes que, se não retirado, prejudica o equipamento. E não era retirado da forma tão correta assim, digamos. E aí, com isso, prejudica o equipamento. Então, o equipamento não funciona. E assim vai, sabe? Então, tivemos que superar essa barreira técnica e tecnológica para entender as características do gás, do biogás, que melhor se adaptavam aos equipamentos. E isso foi todo um trabalho de validação de tecnologia, de equipamento, e validação também posteriormente do modelo de negócio, né? Porque aí tudo isso vai envolvendo os planos de negócios de cada projeto. Interessante isso, Rafa, porque eu estou refletindo aqui que o Sei Biogás, ele sempre teve como alicerce os projetos demonstrativos, né? O Sei Biogás sempre teve o momento de alguns projetos validando o modelo de negócio, tecnologia ao longo de toda a sua história, e esses projetos foram mudando, né, conforme os desafios foram surgindo e assim por diante. E antes de você comentar sobre esses desafios, cara, eu quero aproveitar a oportunidade desse podcast aqui para contar para o pessoal um pouco o que é o Sei Biogás, né? Então, o que é o Sei Biogás, Rafa? Essa é uma pergunta muito complexa de responder, Ricardo. Eu sei. E vou responder ela, vou tentar sintetizar ela, porque ela não é complexa porque o sei biogás é complexo em si, mas é Eu acho que porque ela é complexa porque o Sei Biogás é dinâmico em si. é dinâmico, ele muda. Então, a nossa visão do que a gente está enxergando daqui para o futuro, ela já modificou, né? Digamos assim, do que aconteceu há um ano atrás. É natural, a gente está Uhum. sempre vivo e eu diria que a gente não está no mar só esperando a onda vir, a gente está provocando, né? Faço uma reflexão sobre o panorama do biogás, que a gente pode falar também em seguida, Pode. mas quando a gente fez um levantamento essa semana, que quando o CBiogás iniciou suas atividades, existiam 93 plantas de biogás no país, e que hoje existem 936, né? Que a gente lançou no Uhum. panorama. Certamente chegamos ao final desse ano com mais de 1.000 plantas. Assim espero e não tenho dúvida disso também. Mas
veja que a importância, claro que eu não estou dizendo que é o Sei Biogás que fez tudo, não é, né? Mas a gente contribuiu para que muita coisa acontecesse no setor. Então, assim, respondo a tua pergunta dizendo que o Sei Biogás, ele é uma... O Sei Biogás foi criado com uma estratégia de ser uma associação de empresas que se vinculam entre elas para desenvolver a cadeia produtiva do biogás. Quando eu digo a cadeia produtiva, eu estou falando da parte técnica, tecnológica, modelo de negócio, mercado. Não estou falando do ponto de vista regulatório especificamente. Porque ao mesmo tempo que o C-Biogás foi criado, no mesmo ano, inclusive, foi criada também a Biogás, para suprir todo o contexto regulatório. O C-Biogás foi fundador da Biogás e participa da estratégia da Biogás até agora, né? Então a gente ajuda no contexto regulatório via a Biogás, e o papel do CBiogás é ser uma instituição de ciência e tecnologia, mas não com foco na ciência básica, mas sim na ciência aplicada. Por isso que a gente testa tecnologia, a gente testa equipamentos, a gente testa modelos de negócio. A gente tem a chance de poder se dar o luxo, né, eu diria assim, de ter fracasso em algumas coisas no ambiente de pesquisa e desenvolvimento para que eles não tenham fracasso nos negócios. Então, esse tipo de ter uma instituição capaz de fazer, modelar e fazer esse tipo de movimento, ele reflete muito bem no setor, e a exemplo de outros setores. O setor de cana tem isso, o setor de automóveis tem isso também, é uma instituição que possa ajudar, aliás, tem várias instituições que possam ajudar, e o nosso papel, então, é sempre ajudar que o mercado se desenvolva. O que aconteceu nos últimos 3 anos, então, fazendo um corte, né, na linha do tempo da existência do CBiogás até 2019, eu diria, mais ou menos, é que o mercado, a cadeia de biogás, ela não existia tão fortemente. Ela era meio incipiente. Existiam projetos, claro que existiam investimentos, mas ela não tinha assim uma cadeia de valor tão robusta, né? A gente chegar no ano de 2023 a ter empresas ou fundos de investimento de alto nome do mercado nacional anunciando ao mercado que vão investir 600 milhões de reais em uma planta ou em algumas plantas, a gente começa a ver, opa, peraí, o mercado mudou, né? Então, à medida que o mercado foi mudando, o papel do CBiogás também mudou. É por isso que é complexo, que eu falei lá no começo. E aí o papel do CBiogás, além de ser uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia que trabalha todo o aspecto de pesquisa, desenvolvimento e inovação para esse setor, também tem um olhar de negócios, que é um olhar mais recente nosso até, diria que nos últimos 4 anos, conforme também o mercado se desenvolveu. Aí podem me perguntar assim, Rafael, será que antes disso ninguém olhava negócios? Não, muita gente olhava negócios, mas é que os negócios não aconteciam da forma como a gente vê acontecer hoje. Então hoje a gente está vendo muitos negócios acontecer. Então qual que é o papel do CBiogás? É também apoiar que esses negócios aconteçam, é dar segurança para esses negócios acontecerem, né? A gente tem muitos fornecedores dentro do mercado de biogás que eles apresentam orçamentos, mas quem está tomando a decisão de contratar não sabe como tomar a decisão. Então a gente entra nesse aspecto, ajudando ao melhor arranjo técnico, tecnológico e também ao melhor modelo de negócio para aquela ocasião. E aí a gente tem um cardápio de serviços que permite que a gente faça isso, né? E aí a gente se desenvolveu não exatamente como uma associação, mas sim como um clube de negócios. É por isso que nós lançamos um produto que a Dr. Biogás, inclusive, faz parte, que chama Biogás Clube, que é um clube de negócios, né? Há uma inspiração em um conjunto de ações aí que já aconteceram no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, até para outros assuntos, não só biogás, mas o objetivo é que a gente crie um conjunto de empresas que se fortaleçam mutuamente, às vezes elas também competem, é natural, mas que fortaleçam um setor de desenvolvimento dos negócios, entre elas e do próprio CBiogás, que fortaleçam as oportunidades. Veja que pode chegar uma oportunidade no CBiogás de alavancar um projeto com foco num negócio específico e que o CBiogás não tem a capacidade sozinho de fazê-lo. Por que não tem a capacidade? Porque não é uma instituição com fins lucrativos. Então, nós nos associamos nesse clube de negócio para que a gente construa oportunidades e os negócios aconteçam cada vez mais.
Então, acho que com isso fica um pouco mais claro, né, o que é o CBiogás. Tomei um tempo para explicar, mas é porque realmente são ações distintas que a gente vem fazendo no mercado. Nosso papel é alavancar projetos, alavancar negócios e alavancar a tecnologia do biogás como um todo. Muito interessante, Rafa, porque vamos lá, resgatando um pouquinho do que você falou, o CBiogás ele foi fundado por essas instituições, Unido, Itaipu, Eletrobras, entre outras instituições, com o objetivo de ajudar o desenvolvimento do setor. Naquele Perfeito? momento, com muitas barreiras técnicas, né? E por causa disso surgiram as primeiras unidades de demonstração para falar sobre isso. E agora você está me falando, e a gente conversou sobre essa instituição dinâmica, e você, alguns momentos da sua fala, você falou ajudar. Né? Hoje a gente vive um momento que o biogás deixou de ser um projeto e passou a ser um empreendimento. Perfeito. Né? É um negócio rentável. Isso quer dizer que os desafios mudaram. Né? Então, a ótica de ajudar as empresas, ela deixa de ser tão técnica e passa por uma vertente mais estratégica, que eu acho que é a melhor visão hoje do CBiogás. E entendendo isso, vocês decidem ampliar essa portfólio de empresas que estruturam o CBiogás, que estão juntos com o CBiogás, com um clube de negócios que melhor se identifica com essa nova estratégia, essa última estratégia do CBiogás. Cara, é muito legal e isso está conectado com o que você falou bem no comecinho, de ter uma Bíblia, que é o primeiro modelo de negócio do CBiogás. E se eu fosse resumir a tua fala agora, o que o CBiogás faz é ajudar o setor e as empresas a desenvolver negócios de uma forma sustentável e economicamente rentável, assim pode-se dizer, né? Perfeito. Eu acho que esse é o papel nosso, né? Às vezes o pessoal olha a gente também como uma instituição de P&D ou até de cursos, né? Mas Uhum. esse são pedaços do nosso papel de poder ajudar realmente, né? Talvez essa seja a palavra, mas não é ajudar só no entendimento como era no passado. Então a gente olhava lá para catequizar. Biogás é a biometano é a purificação, é refino do biogás. Não, não é isso. É assim, cara, eu preciso do biometano. Como é que eu tenho biometano dentro da minha indústria? Então a gente entra numa visão estratégica de dar suporte para que esse negócio aconteça. E é diferente de poder dizer assim, é diferente de convencer as pessoas em biogás. Então esse papel realmente vem funcionando. E um ponto bem interessante, Ricardo, que eu colocaria é que o papel no ambiente das políticas públicas também mudou. E aí, com Uhum. isso, as políticas públicas não precisam convencer do biogás mais, elas já estão convencidas. Né? Agora, quais são os pleitos que a gente precisa construir para que seja incorporado o biogás dentro das políticas públicas do país? Então, muito do nosso papel é poder contribuir para que esse setor avance. Tem uma frase que eu gosto bastante, que o pessoal da nossa equipe fala, é tentar trabalhar menos PowerPoint e ter mais Power Plant. Né? Ter mais plantas, mais unidades. O que a gente quer é que tenha mais unidades em funcionamento no país. Boa, boa. Bom, a gente acabou de explicar o que o CBiogás é. E antes de você explicar o que o CBiogás faz, eu quero que você diga o que o CBiogás não é, cara. Ou o que o CBiogás não faz. Isso é importante também. Muito bom. O CBiogás não é uma associação de classe setorial. Muita gente confunde a gente como sendo uma associação setorial. Nós não somos uma associação setorial, nós somos um grupo de empresas em formato de uma associação, mas que não é setorial. Então, por isso, às vezes há uma confusão. Nós também não somos uma empresa de cursos. Muita gente acha que nós somos só uma empresa que dá cursos. Não somos isso. Nós também não somos uma instituição só de ciência e tecnologia, embora juridicamente a gente apareça dessa forma também. Nós somos reconhecidos no Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, como uma instituição de ciência e tecnologia. O que nós somos é uma composição de vários faces, né? Para que a gente possa contribuir nesse mercado. E tem um ponto também que eu gostaria de destacar, que nós não fazemos e não está na estratégia, nós não somos fornecedores de equipamento, de tecnologia. Muita gente nos liga procurando para vender equipamento.
Vocês vendem equipamento? Não, a gente não vende equipamento. Então, de todas as facetas nossa, essa com certeza a gente está a mais distante possível. Nós não somos um fornecedor de equipamento. Bom, muito bom. Então, se alguém estava com dúvida que se o biogás concorre ou não concorre com ele, acho que depois desses 10, 15 minutos de fala sua aqui, essa pessoa não precisa ter mais essa dúvida, né, Rafael? Bom, e você falou de um portfólio de serviços. Quais são os serviços que hoje o CBiogás dispõe para o mercado? Nós temos eu diria, duas frentes de serviços que são mais dois pacotes, dois agrupamentos de serviço. O primeiro está ligado a P&D. Então, o CBiogás, ele por ter essa característica de raiz, né, de criação, de ser uma instituição também focada em desenvolvimento tecnológico, nós temos uma capacidade de poder estruturar projetos e captar recursos para projetos de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Isso nos permite, por exemplo, submeter projetos a fundações de amparo à pesquisa nos estados, ou na FINEP, no governo federal, a órgãos de fomento internacional, e também de toda a estratégia de P&D ANEEL, que é a área é uma obrigação do setor elétrico brasileiro em contribuir na pesquisa e desenvolvimento, e também da ANP. Então, das duas agências reguladoras, há uma obrigação legal das empresas que são vinculadas ao setor elétrico ou ao setor de combustíveis de fazer aplicações de recursos em pesquisa e desenvolvimento focado na inovação do país, né? Focado na competitividade desses mercados do Brasil para o mundo. Então a gente acaba entrando nessa ótica também. Então esse é um conjunto de atividades que a gente executa desde a estruturação profunda do projeto. Esse tipo de projeto ele não é um projeto que eu costumo dizer de planilha, né? Ele que você monta o projeto na planilha. Você está montando um projeto que tem que ter originalidade, tem que ter uma série de detalhes que permitem utilizar esse tipo de recurso. Você me fez a pergunta antes do que o CBiogás não faz. Nessa ótica, o CBiogás não faz pesquisa acadêmica. O CBiogás aplica a pesquisa acadêmica, convida universidades parceiras para atuar de forma conjunta e entregar soluções ao mercado. Então, nesse campo, a gente fica no meio do caminho entre a universidade e o mercado, fazendo essa gestão do meio desse caminho, que ela não é simples de ser feita, porque existem poucos incentivos, né, que haja uma conexão entre o mercado e a universidade. Eu acho que hoje a gente precisa um pouco mais desse incentivo, mas é um papel do CBiogás. Um outro conjunto de serviços que a gente tem, eles estão mais ligados ao negócio, empreendimento de biogás. Seja pela ótica de quem quer consumir biogás ou biometano, ou seja pela ótica de quem quer produzir biogás e biometano. Então, desde da inteligência do mercado, né, que a gente chama de inteligência de mercado, de poder achar onde tem biomassa, até encontrar quem é o parceiro sócio, investidor dessa biomassa para produzir um empreendimento, até fazer diligências, o arranjo tecnológico, a melhoria do arranjo, ou o próprio arranjo do negócio, como é que você vende esse produto, biogás ou biometano, quais são os preços para poder encontrar essa viabilidade, qual é o modelo do arranjo de viabilidade propriamente dito, né? Então, são os aspectos do negócio que a gente dá suporte, desde diligências até a parte de fazer o matchmaking entre produtor de biomassa e quem quer investir ou quem tem interesse na molécula biogás ou biometano. Também tem um conjunto de serviços que a gente trabalha que eles vão da ótica laboratorial, do laboratório. Nós temos hoje um laboratório acreditado pela ISO 17025 do Inmetro, é o único do país que tem essa acreditação, e ela é importante porque a gente consegue parametrizar todas as análises. Então, a análise que a gente faz de um tipo de material, de um substrato, ele tem capacidade de ser correlacionado com outro, porque a gente consegue ter os mesmos parâmetros de análise sempre. Todas as análises são parametrizadas. E com isso a gente já chegou a mais de 43 mil análises
feitas Caraca. em mais de 300 substratos diferentes, né? E com isso, esse tipo de serviço também laboratorial, a gente não parou aí no laboratório, né? Então não é um laboratório de análises clínicas, você vai lá e emite um laudo. Basicamente, ele é um laboratório de análises clínicas, mas com a interpretação do médico. A gente olha faz essa comparação, né? A gente vai lá, olha a situação do substrato e indica quais são as condições para melhorar o manejo e a produção de biogás a partir daquele substrato. Se é um Uhum. empreendimento que ainda vai começar, dá a indicação do potencial de produzir biogás. Se é um empreendimento que já está operando, qual seria a melhoria de performance que ele poderia chegar. E a gente já chegou a empreendimentos com melhoria de performance para mais de 50%, chegando até Caraca. 70% de produção de biogás a mais, né? Basicamente com Então, estratégia. basicamente com a estratégia do manejo, monitoramento, manejo, algumas adaptações, né, de alimentação do biodigestor e tudo mais. Então, esse é um universo que a gente trabalha. E o último que eu queria destacar, que é um pouco mais recente, mas é muito, muito importante para nós, ele está ligado à estratégia das empresas entrarem no mercado de biogás. Então, assim, eu tenho uma empresa X, não vou citar nomes, mas é uma empresa X, ela quer entrar no mercado de biogás, mas ela não sabe por onde começar, o que, que ela coloca no setor, qual serviço ela põe disponível, que equipamento, quais são os gargalos, os desafios, o problema, como é que ela ganha dinheiro mais rápido, enfim. Essa visão da estratégia a gente tem feito também muito com muitas empresas. E aí, só um gancho, Ricardo, eu falei que nós não somos uma empresa só de cursos. E isso tem sido curioso nos últimos momentos, é que as empresas não querem o curso em si. Elas Uhum. querem entender como aquele curso impacta na estratégia delas. Então elas querem algo um pouquinho mais dedicado ao interesse delas, né? Então a gente também tem olhado essa nosso papel de poder ajudar na estratégia, indicando todas as questões técnicas, regulatórias, etc., do biogás, mas também indicando qual é o modelo de negócio daquela empresa para atuar no mercado de biogás. Então, acho que esse eu coloco aí de forma muito geral o que a gente faz no âmbito do biogás. E aí, de novo, o que a gente não faz? A gente não faz a obra, nós não somos um EPCista. Nós podemos até acompanhar uma obra, um empreendimento, mas como gestão, né? Mas nós não fazemos a obra em si, não temos uma empreiteira que faz a obra acontecer. Muito legal, Rafa, entender todos esses pontos e ver essa evolução do mercado de biogás contado na história do CI Biogás e nas soluções do CI Biogás. Partindo disso, cara, quais são os desafios e oportunidades que você vê no momento de hoje no mercado de biogás? Acho que os desafios hoje, o biogás é um energético que entrou no país, no Brasil, sem muito apoio, eu diria, do ambiente regulatório e tributário, e começou a competir agora de igual para igual com outros energéticos. No entanto, a gente percebe que tem incentivo tributário, por exemplo, para combustíveis fósseis, e que o biogás está até tributado acima desse tipo de combustível fóssil. Caraca. Então, tem estados, enfim, até no Você ambiente está federal, falando em relação ao diesel, em relação ao gás natural? é o diesel mesmo. A gente tem tributação mais baixa, né, de combustíveis fósseis, diesel, entre outros, e o biogás ele está tributado mais alto. E isso acontece porque falta política pública. Então, você me perguntou do desafio. Eu entendo que um desafio que a gente tem que vencer agora é ter a capacidade de poder construir uma política pública robusta, federal e estadual. Estadual, eu estou falando para todos os estados, né? Não é só um especificamente. Então, acho que o desafio hoje não é de mercado mais só, né? Existiu no passado desafio de mercado, equipamento, a gente já até falou isso, equipamento, sensores, enfim.
hoje o mercado está preparado para vários níveis de tipo de equipamento, tecnologia. Você pode comprar de um Fusca uma Ferrari de equipamentos, mas no âmbito regulatório a gente ainda tem que avançar um pouquinho mais. Então eu entendo que esse é um grande desafio, né? Só comentei isso em relação ao diesel, porque, poxa, pelo menos equalizar, né? Porque a gente precisa ter competido igual para igual. Mas essa diferença é E, muito grande, Rafael? Fico sabendo tem de estado, por detalhes. exemplo, que o biometano, no caso, está tributado a 18% e o diesel a 12%. Uhum, Então, faz muita diferença na hora de fazer o lógico. payback, né? Pelo menos ter paridade, né? Ter uma capacidade de andar par e passo com os outros ambientes. Não é pedir subvenção, não é pedir subsídio, nada disso. É só ter uma capacidade de ser igual para competir também de forma igual, né? Então, eu entendo que isso é um ambiente de desafio que precisa ser desenvolvido para o futuro. Outro contexto de desafio, antes de entrar na oportunidade, eu entendo que é o ambiente financeiro. Há dificuldade de entender que linhas de crédito estão disponíveis para investimentos em energias verdes ou em projetos verdes. Não é só biogás que passa por isso, tá? Mas eu tenho uma preocupação, dado aqui a gente está falando na Doutor Biogás, e eu acho que é importante explorar isso, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, né? A gente está falando de hidrogênio a todo momento no país, a gente já tem linhas de crédito para projetos de hidrogênio, mas a gente quase não tem linhas de crédito para projetos Caraca. dedicados a biogás, né? Então, não estou querendo frear aqui, longe disso, projetos de hidrogênio. Eu só acho que o biogás também merece um espaço, e eu entendo que esse espaço poderia ser construído na condição diferenciada de projetos de biogás e biometano, para o contexto financeiro. Porque é Eu nem, difícil você conseguir capital, né, para poder botar uma planta de pé. sim. E aí, quando você consegue capital, é justo que ele esteja, de certa forma, com uma taxa de juros um pouquinho menor, tenha uma possibilidade desse tipo de ação. Seja no ambiente do produtor rural, né, que já tem algum tipo de subvenção em relação ao plano safra, por exemplo, mas seja no ambiente industrial, que pode ser desenvolvido também linhas com esse tipo de capacidade. É muito interessante isso, porque, cara, quantas plantas de hidrogênio a gente tem no Brasil? Exato. Então a gente está Né? falando de um mercado, e é o que você falou, não é invalidar, não é reprimir nada disso, mas o mercado de biogás tem demanda. Pelo contrário, viu, Ricardo? Não é reprimir, porque a gente olha também, Lógico. eu vou falar na sequência da oportunidade, a gente olha que o caminho do domínio do metano é um dos caminhos para dominar o hidrogênio. Então, Exatamente. o hidrogênio é o combustível do futuro, mas o biogás, o biometano é o combustível do presente. E a gente pode dominar melhor ele para poder dominar depois lá na frente, olhar isso como um negócio futuro. Então tá tudo Uhum, certo ter a linha para eles lá, no contexto do hidrogênio. Mas é importante também ter linhas um pouco mais dedicadas a biogás e biometano. isso. Bom, dentre as oportunidades que você comentou que você tem visto, As oportunidades, eu diria que a gente tem um ambiente interessante de oportunidade olhando o cenário da GD. Embora a geração distribuída tenha todo o contexto de crescimento da tributação, todas as regras novas que existem hoje, né? Mas o biogás ele é uma energia que não é intermitente, então a gente tem capacidade de despacho e ela pode criar uma condição complementar ao ambiente das energias intermitentes, solar e eólica principalmente. Então, nos locais onde a gente tem muita solar e eólica, faz muito sentido, pela visão da oportunidade, uhum, ter biogás, porque o biogás pode dar condição de despacho. Mas aí, claro, a gente está falando também de escala, né? Projetos um pouquinho com maior escala. Então, no âmbito da energia elétrica, entendo que há uma oportunidade bastante grande do biogás ter uma capacidade de diferenciar na geração distribuída, por ser uma energia despachável. que deve ser conquistada ainda, certo? Isso é uma conquista que ainda precisa deve ser conquistado exatamente isso, Uhum, esse espaço, né? Eu tive
no Senado e na Câmara de Deputados numa audiência pública sobre geração distribuída, e o nome da audiência pública era solar e eólica e CGHs, né, centrais geradoras hidrelétricas de menos potência. E não Uhum. estava lá biogás no título, né? Então, um dos recados que eu deixei lá é falar, ó, pessoal, o biogás também faz frente a isso. Nós temos aí uma metade hoje de projetos de plantas de biogás no país, um pouco mais da metade, 60 e poucos por cento, já que são energia elétrica, não é desprezível, né? A gente tem uma capacidade interessante de produzir energia. Mas quando a gente olha potência por potência, aí a gente perde espaço, porque uma eólica tem muito mais potência. Mas a gente tem que olhar os serviços ancilares, são as oportunidades que se tem de olhar o entorno do biogás, né? Então, o biogás tem 90% de eficiência na produção, pode gerar 90% do tempo, até mais, né? Mas uma média 85, 90%. Tem capacidade de despacho onde, quando a rampa da solar cai de geração 5, 6 horas da tarde, o biogás pode entrar e suprir forte essa demanda. Enfim, tem estratégias e oportunidades aí. Eu diria que no âmbito do biometano é a tendência que está acontecendo no país, né? Há uma tendência muito grande de usar o biometano para substituição de combustível líquido e também para complementariedade do gás natural, seja no ambiente industrial, seja no ambiente também de uso veicular, de abastecimento veicular. E isso há uma tendência realmente grande desse tipo de empreendimento, porque ele está ligado à oportunidade do negócio. Basicamente, você consegue ter um retorno um pouco mais acelerado em relação à energia elétrica, olhando o biometano. Só que também exige um CAPEX, um investimento maior, né? Então, tudo é uma questão de olhar o seu negócio. Mas o biometano, sem dúvida, é uma oportunidade de crescimento muito grande do nosso país, tendo em vista as estratégias de descarbonização de setores que usam gás natural hoje, mas que fóssil, né? Mas que podem olhar o biometano como uma oportunidade de descarbonização. E claro que, olhando o contexto da descarbonização, o biometano tem não diria que, eu não gosto muito da palavra premium, mas ele tem uma capacidade de descarbonizar muito mais do que o próprio só o biogás, porque ele Uhum. está ali substituindo algum combustível que diretamente é fóssil, né? Quando a gente coloca na rede elétrica, pode ser que essa energia venha da matriz elétrica e hidrelétrica, que é considerada renovável também. Então, quando você faz a compensação de descarbonização, quando substitui um combustível fóssil, é muito melhor. Então, eu diria que esse é um ambiente de oportunidade. E uma terceira oportunidade, o CBiogás olha isso por rotas, não só tecnológica, mas por rota de utilização do biogás. Então, a gente já vivenciou a rota da energia elétrica, rota da energia térmica, substituição de lenha e cavaco também é uma oportunidade, Uhum. rota do biometano. E a gente olha agora a quarta rota, que seria os combustíveis avançados. Aí a gente está falando a reforma do biogás ou a composição do biogás para produzir hidrogênio, metanol, e também outros diversos produtos, SAF, bioquerosene de aviação, né? Entre outros produtos aí que estão fortemente ligados a essa cadeia aos hidrocarbonetos, né? A composição de hidrogênio mais carbono que permite a gente fazer de plástico a combustível de aviação. Então, acho que a gente tem uma capacidade muito boa de poder olhar isso. E o CBiogás olha isso como negócios do futuro. Por isso que está na nossa carteira de pesquisa e desenvolvimento e inovação dominar esses arranjos tecnológicos, né? Também. Então, a gente faz essa capacidade de ter um olhar nesse sentido. É muito louco isso, Rafael, porque, cara, pensar em combustíveis avançados agora em 2023 parece loucura. Como parecia loucura pensar em biometano há 10 anos atrás. Sem dúvida, muito do que a discussão hoje de combustíveis avançados, ela está ligada hoje a quem vai consumir, né?
A gente olha, aliás, a discussão está acontecendo muito na produção. Há uma corrida maluca aí para Porque protagonismo. diferente do biometano, lá atrás, 10 anos atrás, você não tinha demanda por biometano. Mas Não hoje tinha demanda. todo mundo quer esse combustível avançado, o hidrocarboneto, o hidrogênio, enfim, né? Há uma demanda, mas ela não é clara, Ricardo. Esse é o recado que eu queria deixar. A indústria não sabe exatamente como usar isso. Claro, quando a gente olha o hidrogênio para amônia, tá claro, a gente sabe que mercado e onde, quais são as indústrias e o mercado que vai utilizar. Mas fora isso, ainda, e SAF, né? Também, bioquerosene de aviação, claro, tem um mercado bastante grande para isso. Mas fora isso, a gente ainda tem uma discussão muito, eu diria que pequena no país de como vai ser consumida essa molécula. Porque o que a gente está vivendo no biometano? Eu sempre fico fazendo essa comparação com o Uhum, biometano, porque veja, o biometano tem capacidade de produção imensa no país, mas ele não está nos principais centros consumidores. sim. Então você precisa transportar essa molécula. E aí a gente encontra um desafio que é a Escala infraestrutura. também, né? Escala também. Escala, infraestrutura, né? E um segundo ponto é que você transportar isso custa. Então, como é que você Uhum. entrega a molécula num preço razoável para alguém quem quer consumir, se você ainda não tem a infraestrutura toda feita? E o, Tributado mais que o combustível fóssil. Aí você começa a juntar todas essas coisas aí. exato. Então tem desafios, né, a serem superados. Mas isso é natural. Acho que é um crescimento no mercado vai regulando isso, vai resolvendo. Mas o que eu quero dizer é assim, a gente está encontrando oportunidade para o biometano nesse momento, mesmo tendo essas dificuldades de infraestrutura. E o hidrogênio ainda vai ter que encontrar suas oportunidades também, entendeu? Como é que você consome? Que forma esse hidrogênio tá pronto para ser consumido na indústria? Como é que eu transporto essa molécula? Eu vou fazer a liquefação dela? Tem gente discutindo para pôr em duto, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer, mas é uma oportunidade, pessoal. Acho que isso que é importante deixar claro. Ela pode não ser tão clara nesse momento, mas dentro de pouco tempo ela vai ser uma oportunidade. É uma tendência mundial e diferente do biogás e do biometano, como você lembrou, Ricardo, há uma demanda mundial. Ela não é local, ela não é regional, ela é mundial. O mundo todo fala de hidrogênio e está discutindo o assunto. Rafael, eu sei que você tem uma visão estratégica do nosso setor muito especial, muito única, porque você transita entre diferentes instituições, entre diferentes classes, empresas, e eu tenho visto bastante não, tenho visto algumas notícias das companhias de gás justamente tratando esses dois assuntos, né, o hidrogênio e o biometano. Eh, mas sempre tem eu posso dizer, uma certa cautela dessas instituições quanto a um posicionamento mais agressivo de desenvolver o setor, enfim. Eu queria te ouvir um pouco, eu queria que você compartilhasse um pouco essa percepção estratégica que você tem e como você vê essas instituições, principalmente as companhias de gás, os transportadores, no papel do desenvolvimento do hidrogênio e do biometano. Eu diria assim, Ricardo, que o tema já foi muito mais sensível no passado. Foi porque quando você não tinha ali uma especificação tão clara do biometano, que é análogo ao gás natural hoje, né? Você tinha uma dificuldade de entender a composição técnica e química, mas no ambiente técnico das empresas de distribuição de gás. Como hoje isso já é regulado, então você tem uma visão tecnicamente superada, né? Então, o que fica na discussão nesse momento? É o contexto do modelo do negócio. Esse tal do modelo do negócio que a gente fala muito, ele complica ou ele ajuda, né? Então, a gente tem cada estado e cada realidade de estados é um pouco diferente, por isso não dá para generalizar. Mas o que a gente tem enxergado hoje? É que as companhias de gás, as distribuidoras, elas têm olhado o biometano, né, no caso o biometano, como sendo uma molécula complementar ao gás natural. Isso já está também superado, é uma visão praticamente unânime. Todo mundo tem liderado discussões, as distribuidoras têm liderado discussões nesse contexto. Então, tecnicamente, a gente está falando do ponto de vista químico e regulatório superado.
Do ponto de vista de percepção isso vai substituir, vou perder mercado? Não, já acho que também há uma pacificação em saber qual é a limitação, né, do ponto de vista de produção de biogás e biometano, mas ao mesmo tempo da complementariedade com o gás natural. A gente tem uma questão que não está absolutamente, não está totalmente, tem partes que sim, estados que não está tão pacificado, que é o modelo de negócio, porque o que acontece? A distribuidora, ela tem uma necessidade de não aplicar o valor agregado, eu diria, do biometano na modicidade tarifária dela. Ela não pode aumentar o preço da molécula no contexto geral, né? E aí ela tem essa limitação, é uma limitação regulatória, inclusive, dela. Ela não pode aumentar esse preço. No entanto, ela precisa incorporar o biometano dentro do portfólio dela. Então há uma discussão do modelo de negócio. E aí, Ricardo, eu entendo que isso é caso a caso. Não é caso a caso de plantas, mas é de estado para estado. Alguns Uhum. estados, como São Paulo, que tem mais de uma distribuidora, tem mais ainda complexidade, porque pode ter aí um swap entre uma distribuidora e outra, né? Tem casos que são públicos, mas não vou explorar aqui os nomes, mas veja, tem uma produção de biometano que está ligado a uma distribuidora, mas o consumidor está ligado a outra distribuidora. Então, como é que eu levo essa molécula até lá, embora fisicamente ela faça parte de um mix, né? Uhum. É mais um contexto contratual, comercial. Então, existem dificuldades nesse aspecto que, para mim, elas são ainda o que vai demandar mais esforço nesse momento. Mas acho que há uma visão pacificada da estratégia do biometano. Então, não há recusa do biometano, no meu entendimento. O que há é a discussão da capacidade de cada modelo de negócio que se permite em cada estado. Tem um outro ponto que complementa tudo isso, que eu gostaria de destacar, que é a visão da infraestrutura. Também hoje, na verdade, se cobra muito das distribuidoras que elas implementem mais infraestrutura nos estados. Quando eu digo infraestrutura, é rede de gás, né, de distribuição ou Sim. até de transporte, né, dependendo do caso. Que daí não são as distribuidoras, mas de toda forma há uma necessidade da distribuidora em fazer esse investimento em infraestrutura. E aí sim eu entendo que o governo federal, nesse caso, pode ter um papel importantíssimo para poder melhorar essa infraestrutura. E a gente daí não está falando só de biometano, a gente está falando do gás natural e do biometano. Eu não colocaria o hidrogênio nessa mesmo pacote, porque há um conjunto de estudos que a molécula de hidrogênio ela é menor do que a molécula do metano e do gás natural, então ela escapa, né? Falando de forma simples aqui, ela Uhum. escapa do duto, ela acaba perdendo ela no duto e até pode causar algum tipo de problema no próprio duto. Então, há ainda estudos para poder utilizar o hidrogênio nessa forma dos dutos que a gente tem existente no país. Eu ficaria ainda nesse contexto do ambiente, do modelo de negócio, e aí que envolve a parte regulatória, e também da parte de infraestrutura de gás que ainda precisa ser mais desenvolvida no país. Só para fechar o raciocínio, o que eu entendo é que assim, o biometano vai acontecer com ou sem essa infraestrutura. A questão é se ele vai ser mais caro ou mais barato, porque aí vamos ter transporte rodoviário e que, para um olhar de descarbonização, nem sempre faz todo sentido, né? Aí vai ter que ser caso a caso. Mas a gente está falando de regiões que ou não tem nem gás no estado natural, não chega até lá, né? Não tem infraestrutura para chegar até lá, ou ela vai precisar aumentar, ampliar a sua cartela de clientes para poder se viabilizar, e para isso ela vai precisar aumentar a infraestrutura e também molécula. Muito interessante, cara. Essa parte da infraestrutura, de transporte, teve aqui o Eduardo do Grupo Urca comentando sobre demanda, né? E eu perguntei para ele assim, cara, você acha que em algum momento a gente vai precisar de liquefação de biometano? E eu lembro dele ter comentado que liquefação é um negócio muito interessante
para grandes distâncias, mas que hoje, por exemplo, lá em Seropédica, cara, num raio de 300 quilômetros, eles não vencem distribuir biometano, então eles precisam escolher os clientes e os Quem é consumidores, cliente? quem é cliente, né? Então existe uma demanda muito grande. Me parece, Rafael, que esse momento regulatório que nós estamos passando, com a AGD, como você falou, abre aspas, sobretaxada, né, mas que estamos trabalhando para que o biogás tenha um diferencial dentro desse negócio, porque é uma energia despachável, e a abertura do mercado do gás está fazendo todo o setor se movimentar, né? Todo mundo está interessado na molécula, está todo mundo sentado na mesa e discutindo constantemente modelos de negócio para melhorar essa competitividade, certo? Certo, mas eu acho que tem um outro ponto que está impulsionando, que é a descarbonização. Empresas que têm matriz estrangeira, elas têm uma demanda, eu poderia dizer top-down. Assim, Como ó, da JBS precisa, agora, essa semana que saiu a notícia deles. por exemplo, mas eu digo assim, empresas que têm, empresas automotivas, empresas de diversos setores econômicos, elas têm uma necessidade, digamos, compulsória, obrigatória de modificar a matriz dela. Então, porque ela precisa apresentar compromissos de descarbonização. Então, empresas que têm matriz estrangeira ou empresas que têm produtos brasileiros, mas que vendem no ambiente externo também, ou seja, que exporta, né? Então, esses dois ambientes, eles estão impulsionando, eu diria, os investimentos e também a necessidade pela molécula, né? E aí eu diria que isso contribui nesse contexto que você coloca. Eu acho que é uma composição de vários fatores que está fazendo crescer. Mas, sem dúvida, os programas aí do gás para crescer, da abertura do mercado de gás natural, vai permitir um crescimento do biometano também. É uma questão. É por isso que eu digo que a questão está pacificada em relação à Uhum, competitividade. Não estamos competindo, né? uhum, Tem um outro ponto, Ricardo, que a gente não mencionou, que é importante nessa ótica, que é é, a parte da remuneração pelo atributo ambiental. Então, a molécula física ela pode ter o mesmo preço, vamos chamar assim, ou um pouquinho mais, dependendo da condição de negócio, do que a molécula do gás natural, a molécula do biometano, né? Só que ela tem ainda um agregado de valor que é o crédito de uhum. carbono, do metano, enfim, tem várias óticas para ver, vários programas, vários conceitos para poder colocar esse atributo ambiental. Mas a realidade é que também tem empresas que não estão interessadas na molécula física, ela está interessada em dizer ao mundo que ela tem um compromisso ambiental e ela está descarbonizando. Só que isso não é uma questão tão simples assim, porque você precisa ainda ter toda a rastreabilidade disso. Então há um ambiente de discussão sobre essa ótica, né, de quem que é responsável por tudo isso. É o produtor? É o cliente? É a distribuidora? Há uma discussão ainda nessa ótica também. Massa, massa. Bom, vamos virar folha sobre esses aspectos regulatórios, estratégicos e, cara, vamos conversar um pouquinho sobre o panorama do biogás que foi lançado semana passada. Tá todo mundo muito ansioso por esses números, né? Porque mostra para nós se o nosso setor está crescendo ou não. E responde uma pergunta, né? Devo investir ou não devo investir no mercado de biogás? Então, se você puder compartilhar um pouquinho as suas percepções sobre o panorama, ficaria grato. Show de bola. O Panorama é realmente um produto que a gente trabalha muito forte para que ele aconteça. Não é fácil. Coloco aqui para todos os espectadores da Doutor Biogás, né? Não é fácil, porque são dados que são de empresas, de profissionais, enfim, e que a gente compõe, claro, com toda a restrição de mantendo LGPD, enfim, uma série de questões de restrição da informação, mas a gente compõe uma visão do crescimento do mercado. E esse tipo de material ele é importante exatamente para responder essa pergunta, Ricardo. Invisto ou não invisto? E a resposta é sim, você pode investir porque o mercado está crescendo. Mas eu queria dar alguns pontos de diferença em relação aos anos anteriores. O primeiro é que a gente cresceu em torno de 15% de número de plantas.
mas a gente cresceu mais de 20% em volume de produção de biogás. Então, 22% é o número. Então, vamos dizer um quarto, né? Arredondando para cima para ficar mais bonito para a foto. A gente está falando de um quarto de crescimento em volume de biogás em relação aos anos anteriores. É muita coisa. Cresceu em um ano só. E isso é interessante olhar que essa visão de crescimento ela se deu em um ambiente de aterros sanitários, principalmente neste ano. Então veja que a maior parte das plantas no passado elas não eram de aterro da área de saneamento, eram de granjas, produtores da área agropecuária de forma geral. Em 2021 teve um crescimento de plantas sobre o aspecto de plantas sucrocoleiras. Em 2022 continuou tendo um crescimento de sucrocoleiro, mas teve uma expressividade muito grande em aterros sanitários. Isso demonstra também como o setor tem se organizado, sabe? E por isso também explica um pouco mais o volume de produção de biogás. E também há uma informação bem interessante, é que a gente cresceu 82% a quantidade de plantas de biometano. Então, algumas plantas que eram energia elétrica passaram a ser biometano, houve uma mudança do modelo de negócio, o que é muito interessante de ter essa percepção. E um segundo aspecto é que já nasceram projetos com a ótica de biometano também. Provavelmente, e nem todos os casos, mas provavelmente a maior parte dos casos, conectados a um cliente que tem essa demanda local, Uhum. próxima. Alguns deles com um aspecto de conexão com a rede de gás, outros não. Então há um pouco de tudo no modelo de negócio, né? Mas principalmente é esse olhar que eu queria trazer. O último panorama que a gente lançou, que falava dos dados de 2020, penúltimo, né? 2021, apresentou um crescimento de 16% de plantas em biogás, mas um incremento em volume de biogás só de 10%. Então a gente está falando que esse ano houve uma maior produção da molécula mesmo disponível no mercado brasileiro, né? Esse tipo de avaliação é o que chama atenção. Outro ponto que me chamou a atenção também do panorama, eu não vou explorar aqui na fala o documento, né? O documento está Sim. disponível e pode Inclusive ser teve um baixado. webinar no dia Isso, 4 tivemos de dia setembro, 4. né? Isso, Vou deixar o link na descrição aqui, fica no canal do YouTube do CI Biogás para que vocês possam assistir na íntegra o Felipe Marques isso. apresentando o panorama. Perfeito. Mas tem um ponto que me chamou a atenção também, que eu destaco, que é a questão dos estados. Os estados, Minas Gerais continua sendo um estado líder em produção, porque por conta do incentivo tributário, isso também acontece na solar, não é só no biogás, mas Goiás começou a aparecer com mais força no mapa de quem está crescendo, né? Uhum. E isso também demonstra. Antigamente a gente olhava São Paulo, só Sudeste, nessa forma, mas Goiás começa a aparecer um pouquinho mais, Mato Grosso começa a aparecer um pouquinho mais. Então tem alguns exemplos assim que são interessantes de olhar, uma modificação dos investimentos ou uma ampliação, na verdade, dos investimentos que ocorrem em biogás no país todo, né? Interessante isso, Rafael, porque demonstra mais uma vez a maturidade do setor, né? Se a gente for pegar os 10 anos atrás, você olhava para biogás dentro da suinocultura, então natural que as regiões olhassem para o desenvolvimento do setor orientado para essa Exato. atividade, né? Então hoje eu não sei, teria que olhar mais detalhadamente o panorama, que eu ainda não tive oportunidade. Eu li ele, mas não li ele em detalhes, mas imagino Aham. que essas regiões, inclusive aqueles estados que ainda não foi mapeado uma planta de biogás, eles estão se descobrindo do ponto de vista de aptidão, né, de desenvolvimento de projetos, que nem sempre vai ser suinocultura, bovinocultura, Exatamente. indústria e assim por diante, né, que é uma característica muito forte. São dois estados que a gente pode usar, por exemplo, Paraná com suinocultura e São Paulo com sucro. São Perfeito. aptidões desses estados e o Brasil está se desenhando dentro desse. O desenvolvimento do biogás no Brasil está se desenhando dessa forma, né? Então, os estados, as regiões, as micro-regiões estão identificando suas aptidões para o desenvolvimento do setor.
Cara, Tem um ponto, Ricardo, que é legal olhar, que a gente está falando do setor saneamento, aí, aterros, estação de tratamento de esgoto, agropecuário, olhando o agro, principalmente a parte sucrocoleira, sucroenergética, e pecuária de forma geral, né? Todas as atividades pecuárias. Mas também é interessante olhar que os empreendimentos da atividade pecuária, eles cresceram em volume também. E isso demonstra que há uma tendência para o futuro que aumente a escala das plantas que vêm da pecuária, né? por que você diz isso? Porque basicamente você começa a ter mais empreendimentos na área pecuária com maior volume de produção de biogás. E esse maior volume ele está ligado à escala, realmente. Ou são empreendimentos que recebem resíduos, dejetos, como é um projeto nosso mesmo do Sei Biogás, são grandes granjas ligadas ao centro-oeste brasileiro, principalmente, mas também Goiás, um pouco de Minas Gerais, enfim. Então, são grandes produções que começaram a olhar o biogás, e isso não era uma coisa que aparecia tão forte nos outros anos. Isso demonstra algumas questões para mim, né? Que o setor sucrocoleiro vai continuar crescendo, o setor de aterro vai continuar crescendo, mas eles têm um ambiente de limitação, porque esses setores eles não crescem. A gente não tem mais aterros sanitários, Sim. não cresce 20% da média do ano de aterros sanitários do país, nem de empresas do setor sucrocoleiro. Mas a gente cresce muito em percentual aí, chegando a 16%, 14%, o setor da pecuária, né? Porque exporta muito a proteína animal, principalmente. Então aí há uma tendência também em caminhar por esses ambientes o futuro do biogás no país, né? Muito interessante, Rafa. O número que me chamou bastante atenção, e você já comentou aqui, foi o crescimento do biometano, né? Apesar de a gente falar de 4 para 20 plantas, você, pô, é fácil ter 82%, mas, cara, mostra que o mercado, mais uma vez, está maduro. A gente tem bons fornecedores. O próprio Panorama cita a 3DI, a UB, a Exato. tecnologia deles, engenharia 100% brasileira, né? E isso mostra a consolidação do setor, né? Eu acho muito interessante isso. Rafael, antes de eu te caminhar para o final, você esses dias atrás comentou sobre essa questão de crescimento do setor agro, né? E que existe uma tendência muito forte de fortalecimento das agroindústrias, principalmente no Sudeste. Não sei se se poderia comentar um pouquinho disso e como isso pode impactar esses empreendimentos de pequeno, médio porte de biogás. Eu entendo que a região centro-oeste, sudeste, primeiro sudeste, ela Uhum. tem um grande potencial no setor sucroenergético, né? Olhando o agro. Centro-oeste e sul é um pouco mais ligado à pecuária, propriamente dito. Às vezes, suinocultura, bovinocultura de leite ou de corte e também avicultura. Se a gente fizer um trabalho, um olhar, uma reflexão, olhando um mix de todos esses resíduos, né, esses dejetos que tem, né, dessas atividades pecuárias e também do agro, a gente tem um olhar de que há uma tendência de crescimento natural da atividade desse setor, né? Só que para esse setor crescer, ele também precisa de alternativas ambientais. E o biogás se demonstrou uma alternativa ambiental para isso, para essa. Não é o biogás em si, mas o tratamento desse dejeto, o biodigestor, se demonstra uma alternativa para esse tipo de resíduo, né, de dejeto que a gente tem disponível no ambiente de produção. Não só no ambiente do produtor, mas também no ambiente das agroindústrias. E aí, com isso, eu estou falando de abatedouros, fecularias, grandes produções de industrialização de alimentos, de forma geral. E passou a ter um olhar também estratégico sobre a questão ESG nesses setores, que embora se tinha no passado, e se tem, né, estava muito ligado à visão da floresta, de derrubada de floresta ou de preservação de floresta. E hoje a gente passa a ter um olhar sobre o aspecto do tratamento do resíduo e também da energia que é utilizada para esse ambiente produtivo. E com isso, claro, dentro de uma ótica de economia, na visão de tudo isso, né?
E com isso passou a ter uma tendência, entendo eu que há uma tendência de melhor evolução desses setores para o ambiente de produção. E também a gente pode olhar isso de forma mais clara dentro das demandas que o CBiogás recebe. A gente recebe demandas sobre a ótica de laboratório, de grandes agroindústrias, a gente recebe projetos para estruturar nesse aspecto também de grandes agroindústrias, e começa a olhar, quando eu digo agroindústrias e cooperativas agroindustriais, empresas integradoras, a gente está falando da unidade industrial e de toda a cadeia produtiva que está no entorno dela, né? Os produtores, granjas, etc. Então você começa a ter um olhar mais estratégico para o biogás. E com isso a gente entende que tem uma tendência bem grande de desenvolver novas plantas nesse aspecto, nesse ambiente. E quando eu digo novas plantas, eu não estou falando também de plantas pequenas, tá? Estou falando de plantas que concentram os resíduos, os dejetos, e que permite uma escala maior. A gente passa a ver já agroindústrias, cooperativas a produzir biometano por si só, para utilizar o biogás para a indústria, o biogás in natura para a indústria, o biometano para abastecer VI, os caminhões, e o CO2 para usar também no ambiente industrial. A gente passa a ver um investimento num ambiente numa área, né? Aconteceu semana passada, pela Sebigás Cótica com a EB Capital também, acho que é importante frisar. Um investimento numa área industrial que recebe uma série de resíduos agroindustriais e que vai produzir biometano e CO2 para venda comercial nesses ambientes. Então a gente passa a ver um incremento desse tipo de produção com uma visão de investidores externos também. Isso é importante, Ricardo. É por isso que esse movimento está acontecendo. A agroindústria, ou as cooperativas, ou as empresas do agro, elas têm biomassa, mas o core delas não é gerar energia. Então, ela se associa com alguém que tem capital e que quer gerar energia e montam, né, empreendimentos que têm uma escala maior e que produzem melhor condição de produzir biogás, biometano e os produtos derivados desse tipo de gás. Cara, você basicamente respondeu a última pergunta que eu geralmente faço, qual que é a tua visão sobre o futuro do mercado de biogás, né? Rafael, assim, ó, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que é algo que deve ser curiosidade de muitas pessoas, para ter uma ideia, para a gente caminhar para o final, né? Poderia compartilhar com a gente os big numbers do CI Biogás, número de funcionários, projetos, empresas envolvidas, só para a gente caminhar para o final e ter um. Eu esqueci de te perguntar isso antes. Então, Não, não, mas, tranquilo. mas eu sei que muita gente não conhece o CI Biogás por fora, por dentro, né, em números. Eu acho que isso é importante também a gente comentar. Legal. Bom, o CBiogás tem alguns números que são bem interessantes, né? 10 anos de existência, mais 14 anos de história. Então, já tem mais tempo do que a própria vida dele de caminhada no setor. Temos aí um laboratório que já fez mais de 40 mil análises, 43 mil análises, mais de 300 substratos. Sempre bastante demandado esse laboratório. Atualmente a gente está executando em torno de 20 projetos aproximadamente, nesse momento. Mas é sempre uma média. 20 projetos é mais ou menos entre 15 e 25 projetos, é uma média padrão de execução de projetos nossos, tá? Mas nós já executamos aí, pode colocar em torno de 40 projetos de P&D. Alguns deles a ANEEL, a ANP, outros projetos internacionais, enfim, ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Temos aproximadamente de operação do CBiogás, na história do CBiogás, em torno de 150 milhões de reais já operado pelo CBiogás, né? No entanto, quando a gente olha as empresas que estão alavancadas por nós ou que estão participando dentro do nosso grupo, a gente tem muito mais. Estamos até levantando esse número. São 48 empresas, grandes empresas, pequenas empresas. Podem imaginar que a gente vai chegar na casa de bilhão de investimentos aí já realizados por todas as empresas que estão conectadas ao CBiogás. Importante também destacar que o CBiogás tem em torno de 60 pessoas internas atuando, uma média também. Isso tem uma certa variação, como o CBiogás tem vários projetos
muda, né? É natural, algumas pessoas saem, outras voltam, outras entram. Então temos uma média de 60 profissionais trabalhando diariamente aí nos assuntos de biogás e biometano, e temos atuado em vários estados brasileiros. Um ponto muito importante, embora não seja um número, Ricardo, é que muita gente acha que a gente trabalha só no sul. E nós ficamos em Foz do Iguaçu, mas a gente trabalha de Manaus ao Rio Grande do Sul. Então, Sim. passando por todos os estados brasileiros. Acho que esses são os grandes números aí que poderia destacar. Tem outros números de atuação nossa, né? Mas esses são os principais números, eu diria. Cara, que massa, viu? E me fez parar para pensar que, pô, 20 projetos. Digamos que vocês de fato influenciam 20 projetos por ano a saírem no papel. Eu sei que vocês executam bem mais que isso por ano. A gente está falando de 20% das plantas, um pouco menos, às vezes um pouco mais, das plantas que são registradas no panorama do biogás têm uma influência direta e indireta do biogás. Fantástico, cara. Que massa, Certamente viu? temos influência, não só nós, né? Mas Aham. diria que a gente tem um papel bem importante e vamos continuar tendo no setor. Massa, massa. Rafael, cara, incrível o nosso bate-papo. Adorei, não imaginei que ia aprender e me divertir tanto estar conversando com você. Deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo, eventualmente quer conversar com o CBiogás, quer conversar com você, e deixa as tuas redes sociais e as redes sociais do CBiogás também. Bom, vou começar pelas redes sociais. É muito fácil me encontrar em qualquer rede social, LinkedIn, Instagram, enfim. Principalmente as duas eu utilizo bastante. Rafael Gonzalez, fácil achar, sei biogás, colocou lá, já encontra com facilidade. No entanto, a gente também tem as redes sociais do Sei Biogás que eu queria destacar, né? O YouTube, tem muito material rico lá no YouTube. Nosso próprio site, www.seibiogás.org, sem o BR. Também é fácil nos encontrar aí nos eventos, a gente circula muito no país aí nos eventos, então é fácil nos encontrar assim. E dentro dessas redes sociais a gente pode se comunicar, o CBiogás funciona de forma muito aberta. Sempre nos procurem, a gente está à total disposição para poder contribuir nos projetos e investimentos, negócios, pesquisa, enfim, do que vocês estão fazendo no biogás, no Brasil e até fora. Uma mensagem que eu queria deixar, Ricardo, no final, é que o nosso papel, o CBiogás, quer se posicionar como sendo a one-stop shop do biogás no Brasil. O que você precisar de biogás está dentro do nosso grupo. Muitas vezes não está no CBiogás, no CNPJ CBiogás, mas está nas empresas que compõem o nosso grupo. Então a gente quer ser um posto Ipiranga do biogás e biometano, mas num olhar de composição de forma conjunta com todo mundo, né? E isso acho que faz muito sentido, porque são várias empresas que compõem o CBiogás, vários equipamentos, serviços, projetos, enfim, acontecem dentro desse ambiente. E esse é o recado que eu queria deixar para o final. A gente tem uma expectativa de trabalhar muito forte nesse ambiente promissor aí do mercado de biogás e biometano do país. Fantástico, Rafael, fantástico. Pessoal, para quem está nos ouvindo, não esquece de se inscrever no canal, e quem quer me seguir nas redes sociais, procura lá por Ricardo Miller, vai me encontrar. E as empresas, eventualmente, que estão nos ouvindo e querem se conectar com o CBiogás, eu fortemente recomendo vocês buscarem o Rafael, o Nicolas, a equipe do CBiogás, para ter informações sobre o Biogás Clube. Certamente o Clube de Negócios CBiogás pode ajudar vocês a alavancar o negócio de vocês, a compreender melhor o mercado de biogás e está muito conectado com o que está acontecendo na atualidade, né, Rafael? Rafael, obrigado. Foi incrível o nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado, e as portas estão abertas, né? No futuro você vir aqui bater mais um papo com a gente. Excelente, Ricardo. Agradeço. Sucesso ao Dr. Biogás. A gente fica muito feliz de poder contribuir também.